Olha, a otite média aguda, a famosa OMA, é um dos maiores desafios no dia a dia da pediatria, né? Afinal, como é que a gente consegue ter certeza no diagnóstico e tratar do jeito certo, sem exagerar nos antibióticos? É para padronizar essa abordagem que a gente vai mergulhar nesse tema agora, passo a passo. E já vamos começar com a pergunta de $1 milhão, aquela que todo mundo que atende criança se faz. O que eu estou vendo no otoscópio é uma infecção aguda, uma OMA, que precisa de antibiótico, ou é só um líquido ali, uma efusão, uma OMI, que dá para observar? Pois é, acertar nisso aqui é o que separa um tratamento correto de um antibiótico desnecessário. Muda completamente o jogo. Então, para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o desafio da OMA. Depois, a gente passa pelos sinais, sintomas e os fatores de risco. Daí, mergulhamos no diagnóstico com exame otoscópico. Na sequência, falamos de tratamento, tanto da dor quanto do uso de antibióticos, e para fechar, a gente fala de prevenção e amarra os pontos mais importantes que não dá para esquecer. Bora lá, primeira parte, o que é exatamente a otite média aguda e por que ela dá tanta dor de cabeça. Ok, aqui está o pulo do gato. A gente tem líquido no ouvido médio, sim, mas o detalhe é, tem que ter sinais de inflamação aguda junto. Dor, febre, aquele mal-estar. Agora, na OME, a otite média com efusão, a gente também tem o líquido, só que sem essa inflamação toda. É um quadro mais silencioso, digamos assim. É bom lembrar que uma pode virar a outra, mas no momento do diagnóstico são coisas diferentes. E quem são os vilões por trás dessa infecção toda? Bom, na maioria das vezes, a gente está falando de um desses 3 suspeitos aqui. Saber quem são eles é fundamental, porque é isso que guia a nossa escolha do antibiótico, certo? Ok, já entendemos o que é a OMA e quem usa. Agora, quem são as crianças que mais sofrem com isso e como a doença aparece? Vamos para a segunda seção, sinais, sintomas e riscos. A idade aqui é um fator muito claro. A grande maioria dos casos acontece nessa janela entre 6 e 24 meses de vida. Mas por que justamente nessa idade? É uma combinação de fatores, né? O sistema imune da criança ainda está se desenvolvendo e a anatomia ajuda, ou melhor, atrapalha. A tuba auditiva deles é mais curtinha, mais no horizontal, então qualquer secreção do nariz sobe para o ouvido médio com uma facilidade enorme. Mas não é só a idade que conta, viu? Pensa só, criança na creche está muito mais exposta a vírus, né? E os vírus preparam o terreno para a bactéria. Fumaça de cigarro em casa, o uso de chupeta, tudo isso aumenta a chance. A falta do aleitamento materno e até um histórico na família também pesam bastante. Beleza. E como é que essa criança chega no consultório? Tem aqueles sintomas bem clássicos, né? A otalgia, que é a dor de ouvido mesmo. Nos bebês que não sabem falar, a gente vê muito aquele gesto de ficar puxando a orelha. E claro, a otorreia, quando o ouvido já está vazando. Mas tem que ficar de olho também nos sinais mais gerais, que às vezes confundem. Febre, uma irritabilidade que ninguém entende de onde vem, a criança para de dormir direito, não quer comer, tudo isso pode ser pista. Certo, juntamos as peças do quebra-cabeça. Agora vem o momento da verdade, o diagnóstico. É com o otoscópio na mão que a gente vai confirmar ou não a suspeita. Vamos ver como. Olha, se tem uma coisa para sair daqui sabendo de cor, é esta. O abaulamento da membrana timpânica. É aquela membrana estufada, sabe? Pressionada pelo pus que está lá dentro. Esse é o sinal mais específico, o mais confiável de todos para dizer que é otite. Viu isso? Pode gravar, o diagnóstico está fechado. E agora, um alerta muito importante. Só porque o tímpano está vermelho, ou seja hiperemiado, isso isoladamente não fecha diagnóstico. A criança pode ter chorado muito no colo, pode estar com febre por outro motivo, e isso já deixa o tímpano vermelho. Então cuidado. Se não tiver o abaulamento, não dá para bater o martelo no diagnóstico. Então, para a gente resumir e não ter erro, o diagnóstico, de certeza, precisa de um destes 2 achados. Ou um abaulamento de moderado a grave da membrana bem evidente, ou um quadro de otorreia que é caracterizado por aquele pus que sai do tímpano. E agora, o que a gente faz? Vamos para a parte 4, que é o tratamento. E aqui a gente tem 2 frentes principais para atacar, a dor e a própria infecção. E a primeiríssima coisa, a prioridade número 1, é sempre o controle da dor. A dor da otite é uma coisa terrível, muito intensa, a criança sofre demais. Então, a analgesia tem que começar na hora, para todo mundo, antes mesmo da gente pensar se vai dar antibiótico ou não. Primeiro, tira a dor. Para controlar essa dor, a gente tem boas ferramentas que todo mundo conhece. Paracetamol, ibuprofeno, dipirona são nossos aliados aqui. O importante é usar a dose certinha, como está na tabela, para garantir o alívio da dor e da febre. Ok, dor controlada. Aí vem a grande decisão.
E o antibiótico? Entra agora? Não entra? Como decidir? Para isso, a gente segue uma lógica, uns passinhos bem definidos. Primeiro, a gente olha a idade da criança e a gravidade do quadro. Com base nisso, a gente decide se já entra com tratamento na hora ou se dá para fazer uma observação cuidadosa. Agora, tem situações em que não tem nem o que discutir. O antibiótico é obrigatório. Por exemplo, bebês com menos de 6 meses. Qualquer OMA neles é antibiótico. Em qualquer idade, se o quadro for grave, o que é uma dor que não melhora há mais de 48 horas ou uma febre de 39 graus para cima. Outro caso, crianças de 6 meses a quase 2 anos com otite nos 2 ouvidos. E claro, sempre que tiver otorreia. E quando a gente decide pelo antibiótico, qual é a primeira escolha? É a amoxicilina em dose alta. E por que dose alta? Para conseguir vencer a resistência do pneumococo. Agora, se a criança não melhorar, ou se ela usou amoxicilina há pouco tempo, aí a gente sobe um degrau e vai para a amoxicilina com clavulanato, que amplia a cobertura. E por quanto tempo a gente trata? Isso também não é um número mágico, depende da idade e da gravidade. Para crianças menores de 2 anos, ou nos casos mais graves, o tratamento é mais longo, de 10 dias. Já para crianças um pouco mais velhas, de 2 a 5 anos com o quadro mais tranquilo, 7 dias já costuma ser o suficiente. E nos maiores de 6 anos, também com quadro leve, pode ser de 5 a 7 dias. Chegamos na nossa última parte. Agora a gente vai ver o que dá para fazer para evitar que isso aconteça de novo e, o mais importante, vamos amarrar tudo que a gente conversou até aqui. Prevenção é um trabalho de formiguinha, um conjunto de várias coisas. O aleitamento materno é um super protetor. Evitar de qualquer jeito que a criança fique perto de fumaça de cigarro faz uma diferença enorme. Manter as vacinas em dia, principalmente a do pneumococo e a da gripe, é fundamental. E tentar limitar o uso de chupeta, especialmente depois dos 6 meses. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos aos pontos-chave. Primeiro, para dizer que é OMA, tem que ter abaulamento da membrana do tímpano ou pus saindo do ouvido. Ponto. Segundo, só vermelhidão não é diagnóstico. Não caia nessa armadilha. Terceiro, a prioridade máxima é tratar a dor da criança. Sempre. Quarto, antibiótico não é para todo mundo. A gente decide com base na idade e na gravidade. E quinto, se for para tratar, a primeira escolha é a amoxicilina em dose alta. E para terminar, fica uma reflexão importante. Seguir esse passo a passo não é só sobre cuidar melhor daquela criança que está na nossa frente. É também sobre proteger o futuro, lutar contra a resistência bacteriana. E a pergunta que fica no ar é: será que essa abordagem está sendo usada de forma consistente no dia a dia? Porque a resposta para essa pergunta, bom, ela é crucial para todo mundo.